Fala galera, espero que seja todo mundo muito bem. Meu nome é Luiz Polito, eu sou o Patati. E eu sou o Rodrigo Maciel Patatá. Porque por aqui estamos bem também. Tá tudo bom, tá tudo bom. Saúde a todo mundo e vamos que vamos. Saúde, o elixir da longevidade. E a gente está aqui para conversar com você sobre a importância de cada um falar só daquilo que entende. Isso é extremamente importante. Isso é extremamente importante pelo seguinte. Começa de novo, vai, velho. E nós estamos aqui hoje para falar para você sobre a importância de cada um ficar no seu galho, de cada um falar só daquilo que entende. Por quê? Você deve estar vendo aí na internet que está tendo uma revolução onde o cara da fisiologia fala da biomecânica, o da biomecânica fala da aprendizagem motora, o da aprendizagem motora fala da fisiologia, o do treinamento que nunca deu treino nem para a própria mãe fala do Matveev, do Verkhoshansky e assim por diante. Ou seja, existe uma generalização absurda que está envolvendo e acometendo a educação física. A minha área de estudo é a fisiologia, a área de estudo do Maciel é a biomecânica. Agora eu pergunto para vocês, quando eu dou uma aula, né, muita gente fala assim, nossa professor, mas é coisa pra caramba. E eu falo, olha, é que faz bastante tempo que eu leio isso, né, e eu gosto disso. Então não é uma questão de inteligência, eu costumo dizer que eu sou um burro esforçado. Me esforço para poder entender aquilo que eu estou entendendo. Para poder entender aquilo que eu estou entendendo. A sua vez vai chegar, só um minuto. Para entender aquilo que eu estou entendendo. Só que imagine, como é que, né, eu conseguiria entender toda a complexidade da fisiologia do treinamento esportivo e entender também a complexidade da biomecânica? É ou não é, professor Rodrigo Maciel? Concordo em gênero, número e grau e faço das suas as minhas palavras. Mas você não tem as próprias? Sim, eu tenho as minhas, mas no entanto, acredito que a forma com que você externou todo o seu sentimento, todo sua percepção frente à área, contextualizam bem o que a gente vem observando aí, principalmente agora na época da pandemia, né? Onde as questões relacionadas ao ambiente virtual, ambiente remoto, tornaram uma proporção ainda maior, né? Onde todos nós tivemos que nos adaptar, seja lá qual seja a sua área de atuação dentro da educação física, dentro porque deu para ver tudo, né? Na pandemia deu para ver, olha só, deu para ver HIIT para cardiopata, HIIT para idoso, deu para ver exercício com xizinho e com setinha. Deu para ver que a eletromiografia é bom, deu para ver que a eletromiografia é ruim, e deu para ver que das vezes ficar só na eletromiografia não vai dar muito certo. Ou seja, deu para ver absolutamente tudo. Então, tomem bastante cuidado, e acho que uma pergunta importante que vocês têm que fazer sempre que você lê, ou aprender, ou ouvir sobre um conteúdo, é questionar o professor o quanto que ele viveu aquele fenômeno. E quando eu falo viver o fenômeno, ninguém está dizendo que o cara tem que ter sido preparador físico do Bolt, ou o cara tem que ter sido o próprio Bolt. Ninguém está dizendo que precisa ser o maior nome da biomecânica do Brasil ou do mundo. Também ninguém está dizendo que precisa ser o maior nome, não precisa ser filho do Matveev. Né? O que a gente está querendo dizer é assim, o quanto tempo você realmente dedicou pestana, né, dedicou leitura e prática em cima disso que você está falando. Porque senão, galera, a educação física vai ser sempre uma área generalista. E se eu perguntar para você hoje quem que é o maior clínico geral do Brasil, você com certeza não vai saber me responder. Na verdade, talvez você nem saiba o que seja um médico clínico geral, porque isso, né, é um conceito mais retrógrado. Agora, se eu perguntar qual foi o maior cardiologista do Brasil, com certeza alguns nomes vêm à tona. Né? Bill Gorayev, Adib Jatene, né, Carlos Pachon e assim por diante. Então, né, você acaba fazendo essa reflexão, esses apontamentos. Né? De fato, né, turma, a gente tem que pensar muito sobre essas questões,
porque existe, ainda mais agora, né, com essa questão da monetização da questão online, que não é de agora, né? Se a gente for pensar no próprio Instagram, o Instagram começou lá há 10 anos atrás. Quem entrou no Instagram há 5 anos atrás, há 8 anos atrás, hoje está numa condição muito, muito favorável, né? E aí, não sei se felizmente ou infelizmente, alguns, e eu não quero que, longe de criar polêmica e citar nomes, é mais por uma questão de reflexão de fato, muitos na ânsia, ou no desejo de conseguir uma maior monetização, uma maior valorização, um maior ganho efetivo de dinheiro com a internet, com os cursos, acabam se enveredando para algumas áreas onde o conhecimento é muito superficial, né? Então, é até, de certa forma, mais fácil a gente conseguir entender, conseguir verificar o quanto que aquele determinado sujeito tem de propriedade num assunto. Se você olhar, basicamente, e aqui a gente está falando do Instagram, mas se você observar o Instagram dele, né? De repente você vai olhar lá o Instagram e o sujeito vai de botânica a, sei lá, astrofísica. O cara fala de musculação, ele fala de fisiologia, ele fala de treinamento, ele fala de biomecânica, ele fala de controle motor, ele fala de idoso, ele fala de criança, fala de crescimento e maturação. E aí, no final das contas, você fala, nossa, esse cara é fantástico, ele sabe de tudo. Mas no final das contas, quando você vai buscar a fundo a condição do conhecimento, você vai ver que ele é tão profundo quanto um pires de uma xícara de café. Ou seja, nada, né? Ele tem uma grande abrangência no que diz respeito aos assuntos de uma forma geral, mas ele tem uma baixíssima capacidade de aprofundar sobre um determinado tema, tópico. E isso é perigoso, né? Assim, se falarmos, até a gente recentemente discutiu isso em algumas de nossas lives e tal, é que isso é no mínimo uma condição de responsabilidade, né? Porque quando a gente pensa numa questão da sua própria essência do professor, que é um formador de opinião, que é um cara que tem um impacto importante na criação de uma linha de pensamento, de um cidadão mais consciente, pensando profissionalmente em uma pessoa em busca da excelência de resultados, em excelência de oferta de trabalho. Isso é uma irresponsabilidade tamanha, né? É claro, e também a gente não está aqui para falar e atacar pedra somente, porque a gente sabe das condições econômicas também que muitos passam, né? Grandes instituições aí, a gente consegue ver na mídia com redução significativa do quadro de funcionários, né? Isso não só na instituição educacional, mas em todo o mercado de uma forma geral, e que afeta, de certa forma, aqueles profissionais, né, que até então tinham seu emprego e do dia para a noite não tinham mais, e precisam de alguma forma conseguir se manter ativos para pagar o plano de saúde, para pagar o aluguel, para pagar a prestação da casa, para pagar o supermercado, para pagar a farmácia, a gasolina do carro, enfim. Então, eu sei que todos têm uma necessidade, e se formos olhar o porquê assim fazem, essa abrangência de conteúdo, mas de baixa qualidade, no final das contas não é em busca do enriquecimento, é por muitas vezes a questão da sobrevivência. Mas também a gente tem que ser bastante coerente no que diz respeito àquelas condições de autorresponsabilidade, né? Não dá pra gente justificar um erro em função de um outro erro,
Né? Não dá para falar, não, mas eu fiz assim porque fulano fez assado. A gente tem que ter esse senso de alta responsabilidade. Temos que ser responsáveis por aquilo que falamos. Né? E ainda mais no nosso papel quanto formador de opinião. Muitos de vocês que nos assistem aqui na live são nossos alunos nas atividades do dia a dia, nas universidades, ou então mesmo não sendo, param algum período do tempo para nos ouvir e acreditando que existe uma fundamentação teórica maior sobre aquilo. Então vocês, quanto, vamos colocar assim, estudantes, mesmo que de uma forma não formal, né, vinculado a uma instituição, eu acho que cabe bem esse termo, né, porque estudante a gente nunca deixa de ser, afinal, em tudo na vida, né, a gente sempre aprende. Eu costumo brincar e falar que a gente nunca erra, né? Ou a gente acerta ou a gente aprende, e o aprendizado faz parte de um cenário de um estudante. Então eu acho que, mesmo quando eu estou assistindo uma live, quando Polito, quando a gente para ouvir e refletir sobre o que aquela pessoa está falando, a gente acredita na responsabilidade daquelas pessoas, né? E de repente sair falando sobre muitos assuntos de formas aleatórias, baseadas na leitura de um último artigo, é extremamente perigoso, né? Se eu pegar aqui no papel do Rodrigo Maciel, lá, que tem a sua área de atuação, a biomecânica, se eu, com o uso da internet, com o uso do celular, se eu pegar aqui um artigo, entrar no Journal of Applied Physiology, pegar lá um periódico de fisiologia, eu vou encontrar alguma coisa falando sobre exercício, mas muito provavelmente eu não terei profundidade para poder discutir sobre aquilo. Né? Então eu estou passando para vocês uma falsa percepção e até mesmo às vezes uma falsa interpretação de um fenômeno que está baseado na leitura de um artigo. É isso quando a gente pensa de um profissional devidamente credenciado. Né? Então a gente está pensando em um médico que tem o CRM, pensando num profissional da educação física que tem o CREF, pensando no fisioterapeuta que tem o seu CREFIT, e todas as demais áreas que tem o seu sistema de regulamentação, o seu conselho. Então isso pensando numa questão de um profissional devidamente capacitado para aquilo. Né? Então isso a gente já tem que tomar cuidado. E isso torna-se de uma amplitude ainda maior se a gente considerar aqueles que nem são, né? Que aí a gente cai também para uma outra esfera, que não é nem na esfera da irresponsabilidade, já é na esfera criminal, que é exercício ilegal da profissão. Né? Então, eu e o Polito, a gente sempre conversa sobre essas coisas nos nossos projetos e de fato, a gente tem conversado aqui, inclusive agora, a gente estava conversando sobre alguns aspectos aqui relacionados à mecânica de coluna, pensando em algumas coisas que a gente tem desenvolvido juntos, o quanto que a gente pode efetivamente falar sobre aquele conteúdo, sobre aquela temática, com qual profundidade, com quanto de propriedade efetivamente a gente está tratando com aquele assunto. Né? Então isso é uma preocupação que tem que ser, propagada, porque tá aí, né? O mundo digital tá aí. Eu acho que independentemente dessa pandemia durar mais 6 meses, ou durar mais 1 ano, ou durar, sei lá, o tempo que for, a tecnologia, as mídias sociais, os cursos online, eles estão aí, sendo ofertados aos montes. Se jogar aí na internet curso de fisiologia no Google, vai aparecer 1 zilhão de pessoas. Se colocar curso de biomecânica, vai aparecer 1 zilhão de pessoas. Né? Então, a gente precisa começar a refletir e começar a considerar que, por muitas vezes, não é só uma questão do valor, né? do preço. Né? Na verdade, é uma questão de valor e de preço, que são 2 conceitos bem distintos. Né? A gente vê muita gente aí no meio
midiático, né, das questões até do próprio Instagram, do YouTube, com a questão da monetização, que apontam ou que utilizam como justificativa, como um pedido, uma oferta de um produto, e apontam que o curso custa menos de um café por dia. E ok, aquele é o preço, né? É o preço, quanto aquilo está custando. Mas, efetivamente, qual é o valor daquele material que está sendo consumido? Qual é a profundidade? Qual que é a propriedade? Porque, e a gente entra nessa discussão, turma, porque eu garanto para vocês que é muito fácil eu pegar sobre uma determinada temática, ler um capítulo de um livro e falar 60 minutos a respeito daquilo, né? Eu estou falando de forma geral, então pegar lá, sei lá, fisiologia. Se eu tiver que dar uma aula de fisiologia sobre, sei lá, metabolismo aeróbio e anaeróbio, ou aeróbico e anaeróbico, que é outra discussão, né? Também é na semântica, embora exista a fundamentação, eu consigo pegar um livro de fisiologia, ler 20 páginas, criar um mapa mental, estabelecer lá alguns conceitos básicos e falar, tá vendo? Olha, compre meu curso, porque eu sou um expert em fisiologia. Mas o quanto que eu estou sendo responsável por aquilo, né? E aí a gente começa a considerar qual que é o valor, qual que é o preço. Valor, turma, pensem assim, preço é uma questão de números. E valor efetivamente é aquilo que vai me trazer, quanto de conhecimento tem naquilo. Né? E aí você tem que pensar também, né, em uma questão, nunca aceite, né, conselhos de treinamento de quem nunca aplicou treinamento, de quem nunca treinou. Porque senão vai ser simplesmente conteúdo pelo conteúdo. E aí cai nisso que o Maciel está falando. Né? Eu leio e eu reproduzo e alguém acredita naquilo que eu estou falando. Né? Viver o fenômeno é você permitir a criticidade que a prática te dá na interpretação do conceito teórico. E só a prática vai te permitir fazer essa relação. Então tome bastante cuidado quando você, né, vê alguém falando de treino, te dando, tem uma máxima que diz assim, nunca aceite conselho construtivo de quem nunca construiu nada. Nunca aceite conselho de treino de quem nunca treinou ou de quem nunca prescreveu treino. E mais uma vez eu estou falando, o cara não precisa pesar 120 kg de pura massa magra, o cara não precisa correr a 25 km por hora por 2 horas e também não precisa ter treinado nenhum atleta olímpico, embora, né, tenha um grande valor aqueles que o fizeram. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, pelo menos vivido o fenômeno, senão vai ser simplesmente reproduzir aquilo que está no livro. E para ler, eu leio em casa, eu não preciso de ninguém falando para mim no meu ouvido, já que simplesmente está reproduzindo aquilo que um papel está levando. Então, toma bastante cuidado com slide. Slide aceita tudo, até HIIT para cardiopata. E eu nunca vi cardiopata dando sprint no parque. Na verdade, se é cardiopata ou se tem cardiopatia, que é o nome mais adequado, né, portador de cardiopatia, ou apresenta cardiopatia, portador também não é o mais legal, pessoas que apresentam cardiopatia, normalmente se apresentam, isso pode ter um histórico muito grande de sedentarismo, né, junto. Então, toma bastante cuidado com esse aspecto de... o slide aceita, tem um estudo, onde foi publicado, qual a realidade do lugar que foi publicado, o que o estudo efetivamente respondeu. Cuidado para não fazer transferências, né, que não foram transferências preconizadas pelos autores originais. Isso, inclusive, tem um nome, turma. Eu tô aqui mexendo no celular e tal, porque eu queria, de repente, achar uma forma ou um caminho, né, que fosse de mais fácil compreensão para vocês. Mas vocês podem procurar aí depois no Google. Chama-se Efeito Dunning-Kruger. Efeito Dunning-Kruger. Que eu não sei se vai aparecer muito aí na tela para vocês, mas ele mostra esse efeito Dunning-Kruger que as pessoas que de repente têm
E isso é a ciência que mostra, tá? Não é o Rodrigo Maciel, da Biomecânica Fácil, não é o Polito, do Prof. Polito. Isso é a ciência que demonstra que sujeitos que, de repente, eles têm um baixo domínio sobre um determinado tema ou assunto, eles mesmos acabam acreditando e aumentam muito o seu limite de confiança a respeito daquilo que eles sabem. Né? Então ele conhece pouco e aquele pouco que ele conhece lhe leva a pensar que sabe muito e sair profetizando muitas coisas na internet. Né? E ao ponto de que aquele que de repente tem uma maior sustentação, tem uma maior fundamentação, consegue enxergar de forma mais criteriosa os limites que determinada informação proveniente de um artigo ou de um livro podem ofertar. Né? Fala, tá bom, olha, mostrou que exercício X é bom, mas, poxa, por toda aquela minha expertise, por tudo que eu li a respeito, por toda aquela temática, será que efetivamente isso funcionaria para todas as pessoas? Cai muito naquela máxima, né, de quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe, né? Não é que menos a gente sabe, é que a gente compreende mais um fenômeno e compreendendo mais o fenômeno, você consegue encontrar mais limitações. Ao ponto que se você tem um conhecimento muito superficial, tudo lhe parece perfeito. Então, isso se encaixa em tudo na vida. Né? É literalmente isso. Né? Depois procura aí na internet Dunning-Kruger, efeito Dunning-Kruger, que ele fala que as pessoas que têm, por vezes, um conhecimento reduzido, têm um senso de confiança absurdo na transmissão de uma informação, e conforme você vai evoluindo na sua escala de conhecimento, no segundo momento esse nível de confiança cai, porque você consegue entender melhor as coisas e assim apontar o que vale ou não a pena seguir. E aí depois você vai ainda adquirindo cada vez mais conhecimento e você tem a retomada da confiança a respeito do tema que você está abordando. Né? Então, infelizmente a gente tem visto muitas pessoas, e eu vou falar da minha área, né, da minha área de atuação, depois o professor Polito pode falar um pouquinho mais da área dele, mas assim, tem pessoas fantásticas, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente não está querendo falar assim que só o que ele faz é bom, só o que eu faço é bom, não. Posso citar pelo menos meia dúzia de nomes assim que me vem à cabeça de biomecânica na internet, que são pessoas de mais alta competência e que, de fato, a gente pode confiar naquilo que lhes é dito. Mas também existem centenas de tantos outros aí que pegam uma figura onde aparece o músculo pintado de cor de rosa, outro de verde, outro de amarelo, e fala, olha, esse exercício é bom, aquele exercício é ruim. Esse é o santo, esse é o anticristo. E assim vai indo. Então, procurem ser mais criteriosos. Eu acho que essa é a questão. Né? A gente tem... E aí também pelo próprio processo de formação a que fomos condicionados, né, lá atrás, naquela questão de que o professor era o detentor do conhecimento e o aluno era aquele que chegava com a prancheta, com o papel e anotava tudo que o professor falava, e tudo que o professor falava estava certo, porque afinal de contas ele era o professor. Né? Então, por muito tempo, nós fomos criados nesta condição de não questionarmos aquilo que está sendo dito por um professor, assumindo-se que ele é um professor, portanto um formador de opinião, e aquilo ali é coerente. Mas a gente tem que começar a questionar um pouco mais as coisas. E questionar não no sentido crítico de depreciação, né? Mas nos questionarmos assim, poxa, mas será que realmente isso faz sentido? E aqui eu falo, usem até mesmo as coisas que por muitas vezes eu publico. Os meus artigos ali tem sempre a referência. E se não está com a referência ali apontada, a referência está colocada lá no grupo do Telegram.
Então, eu passo o artigo na íntegra para quem está lá. Então, não é uma interpretação daquele artigo, daqueles dados, que eu, quanto profissional, fiz, mas que você, de repente, não é obrigado a concordar com aquilo, mas você tem acesso à informação para poder comprovar, né? Vamos colocar assim. Então, acima de tudo, eu acho que a mensagem que a gente tem que passar, no final das contas, é que, olha, sejamos mais questionadores. Sejamos menos passivos, né? Daquela coisa, aqui, ó, esse é o professor, isso que eu estou falando, acredite, vai que dá certo. Nossa, quantas e quantas vezes eu não vi professores de universidades ofertando cursos de treinamento, Polito, para alunos de segundo semestre que de repente mal sabiam ali a diferenciação do metabolismo aeróbio e anaeróbio e querendo monetizar de fato cursos relacionados a método GVT, né? Quer dizer, o menino, de repente, o aluno, o estudante, a menina não sabe nem ainda qual que é a diferença do aeróbico para o anaeróbico, depois você vai utilizar métodos avançados, onde você tem uma manipulação importante dos metabólitos ali. Então, a gente tem que ser mais questionador, turma. Eu acho que uma das formas que a gente tem é começar de fato pelo próprio celular. Existe um currículo, né, frente aos professores, que é chamado de currículo Lattes, que é onde o profissional apresenta toda a sua formação, apresenta os artigos, as participações de congresso, mas nem precisa ir por aí. Basta uma olhada ali no feed, né? Pega o Instagram e dá uma olhada lá no Instagram e vê quais são as pessoas com que aquele sujeito convive. Enfim, quais são as pessoas que ele de fato convive, né? Dá uma olhada nos posts, veja se os posts são de sua autoria ou se são, às vezes, um repost de um repost de um repost de um professor que ele ouviu falar, que era conhecido, mas que parecia vendável. Então ele foi lá e simplesmente repostou por causa que... E acima do post, leia a descrição do post. Porque o post ele é a reprodução colorida do artigo. A descrição do post normalmente faz, ou deveria fazer, a relação daquilo com a atuação prática do profissional. E mesmo que faça, questione ao professor. Legal, parabéns, né? Porque é um trabalho legal, né? Mas aplicou em quem e como que foi essa aplicação? Para que você possa entender efetivamente e conciliar essa teoria com a prática. Senão, galera, vai ser, né, cada um falando do que quer, sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de crivo. Quando a gente vai no cardiologista e leva o exame lá e vê o aspecto endócrino, se tem alguma disfunção, algum hormônio que está acima ou abaixo do que deveria estar, ele fala, vá ao endocrinologista. Não, mas o senhor... Não. Meu negócio é o coração. Vai no endocrinologista. Que um dia a educação física tenha essa maturidade para que cada um fale daquela sua... Não estou nem falando da área menor, tá? A maturidade que eu rezo é grande área. Por exemplo, a fisiologia, a biomecânica, a aprendizagem motora, né? A própria psicologia do esporte. A própria psicologia do esporte, que é essencial, né? Eu vejo, tem muitos profissionais que são da educação física que estudam a psicologia do esporte, né? E é muito legal se estudar isso com quem realmente viveu a psicologia do esporte. Nutrição do esporte, medicina do esporte. Então, né, pensem nisso, reflita sobre isso. Mais uma vez, como o Marcelo está falando, a gente não está aqui expondo o nome de ninguém, muito pelo contrário. Se for para falar mal, a gente não cita o nome. Se for para falar bem, a gente cita. Tem vários professores de treinamento de fisiologia que são fantásticos no Instagram, né, que merecem aí a toda a nossa... Até que foram nossos professores, né, que contribuíram com as nossas formações a partir das suas obras e das suas palestras e assim por diante, mas ao mesmo tempo tem vários outros que a gente fala assim, putz, tá perdendo e tá errando na mão. Beleza? Muito obrigado, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Vou deixar as palavras finais para o professor Rodrigo Maciel. Eu acho que é isso, turma. No final das contas, né, são questões que são duas coisas importantes.
Primeiro, aumentar o nosso senso crítico, aprendermos a questionar mais, sermos menos passivos quanto à informação enviada. Pergunte, mande mensagens. Vocês já devem ter percebido que sempre que é divulgado algum conteúdo num feed, ou num stories, ou de alguma forma, tá sempre lá assim, deixe seu comentário, faça um apontamento, né? Pergunta, que legal, eu não tenho referência. Professor, me passa a referência desse artigo. Achei interessante esse tema. Ou olha, poxa, eu fiquei com dúvida a respeito desta condição. O que o senhor pode falar a respeito? Ou o que a senhora também pode falar a respeito, né? Que eu coloquei sempre no masculino, mas as mulheres também são fantásticas na área da ciência, né? Até semana passada e na outra, tivemos a entrega do Prêmio Nobel, né? E existiram mulheres ali que ganharam prêmios importantíssimos na área da física, química. Existem mulheres que ganharam o Prêmio Nobel na física e depois na química, coisas que muitos homens sequer pensaram ou acharam que seria possível para nós mesmos homens, né? E as mulheres foram lá e fizeram. Então, a gente eu peço desculpas se em algum momento utilizei mais o nome professor, mas de uma forma geral, né? Sem uma questão machista ou feminista, numa questão mais de aspecto amplo. Então, independentemente de sexo, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais crítico, né? Deixe lá seu apontamento a quem fez o post, né? A respeito, fala, poxa, gostei, mas fiquei na dúvida disto. Ou, poxa, gostei mesmo, mas que legal, mas me passa referência para eu dar uma lida, eu também queria entender um pouquinho mais sobre esse aspecto. E essa é a primeira coisa, né? É para a gente aprender a ser mais crítico, para a gente conseguir ter mais profundidade e propriedade nas informações que são vinculadas. E a gente pode fazer isso por intermédio dos argumentos, dos comentários, e até mesmo da postura do que você vê no feed das pessoas, né? Esse senso questionador, ele serve, acima de tudo, para que possamos nos nortear quanto às atitudes profissionais, né? Porque se eu tenho um profissional, se eu não questiono um profissional e assumo que aquilo que ele está falando de fato é procedente, eu crio em mim alguns conceitos que eu utilizo na prática. E que, de repente, se eu estiver dando muita propriedade para um professor ou uma professora que tem um aspecto grande de conhecimento, mas de baixa profundidade, eu posso ter uma distorção de um conceito super importante para a organização das cargas de treino, do treinamento, para uma resposta fisiológica, pensando em um aspecto respiratório, cardíaco e assim por diante, ou pensar numa atividade eletromiográfica, sobrecarga articular, né? Então, sermos mais questionadores nos facilita a aquisição de conceitos mais sólidos. E se eu tenho conceitos mais sólidos, isso me permite um maior poder de reflexão sobre qual estratégia eu devo utilizar para resolver o problema do meu cliente que está ali na minha frente, né? Que no final das contas isso é que era antigamente conhecido como inteligência, né? Inteligente é aquele cara que é capaz de resolver problemas. E problemas de ordem matemática, de ordem verbal-linguística, de ordem interpessoal, seja lá qual tipo de inteligência você queira falar, mas ser mais questionador te permite ter um maior acervo de conceitos mais sólidos, que lhe permite a maior possibilidade de resolução de problema do aluno. E se você tem um maior poder de resolução do seu aluno, significa que ele vai ficar mais tempo contigo. E no final das contas, ele ficando mais tempo contigo, significa que você tem um pouco mais de dinheiro no bolso. E se ele vai ficar um pouco mais contigo, provavelmente ele vai recomendar também para algum colega. Isso significa, portanto, que se você ser mais questionador, você consegue ter conceitos mais sólidos, que lhe permitirá tomar atitudes mais assertivas na resolução dos problemas
dos seus alunos, né? Einstein já falava, né? Importante é não parar de questionar, porque acima de tudo a curiosidade tem a sua própria razão para existir. E tem um amigo, querido amigo, hoje ainda aluno, e eu não me recordo exatamente de onde ele tirou essa frase, mas ele diz que no final das contas não são as respostas que movem o mundo, mas sim as perguntas, né? Então a gente tem que questionar mais, turma. Eu acho que isso vai nos auxiliar muito nessa jornada de evolução da educação física, da ciência do movimento. Tá bom? Então quero agradecer demais a presença, o convite e o bate-papo. Então também fica aqui o meu canal, Biomecânica Fácil, o Instagram, o YouTube. Apareçam por lá, vai ser um prazer tê-los para dividir, para discutir, para conversar a respeito da biomecânica, que será o tema principal da nossa temática. Tá Não bom? se esqueça então de se inscrever no canal e ativar as notificações do Biomecânica Fácil e do Prof. Polito. E sempre a gente vai estar, eu vou estar discutindo a fisiologia, ele vai estar discutindo a biomecânica em prol de um excelente e embasado programa de treinamento. Não só na teoria, mas também na prática. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima oportunidade. Valeu, galera! Valeu, gente. Obrigado!